Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Civil, Direito das Sucessões. Hoje a gente dá início ao nosso quarto encontro. Se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, pausa esse vídeo, vai lá, dá uma olhada nas nossas aulas anteriores, tá certo? Bom, estou gravando a aula nesse feriadão, dia 21 de abril, espero que vocês estejam curtindo esse feriado, estejam aproveitando para atualizar as aulas de vocês e os estudos, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a petição de herança, previsão legal nos artigos 1824 a 1828, certo? O que seria a petição de herança? Entendam o seguinte: existem situações que os herdeiros eles ajuizam a ação de inventário ou até mesmo o inventário judicial, procedem à partilha, mas vai haver situações em que o herdeiro ele poderá sonegar a existência de um eventual herdeiro, ou aquele herdeiro por algum motivo ele era desconhecido, ou até mesmo ele não era nem reconhecido no momento da abertura da sucessão e da eventual partilha, certo? Então, nessas situações existe a previsão de uma proteção específica da qualidade do sucessor. O que é que ocorre? Quando herdeiros eles negam a existência de outro herdeiro, ou aquele herdeiro ele não era conhecido no momento da abertura da sucessão, a legislação ela traz essa previsão de proteção desse herdeiro, certo? Onde esse herdeiro vai poder pleitear o seu direito hereditário. O artigo 1824 do Código Civil, ele traz o seguinte texto: o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem a título, a possua. O que acontece? A gente vai ter que entender o artigo 1824 da seguinte forma: é possível que se faça um procedimento de inventário e de partilha, onde, imagine 3 herdeiros necessários, 3 filhos do decônjuge, faz aquele procedimento, leva para o procedimento de inventário, realiza a partilha, e ele exclui, ou eles não sabiam, da existência de um outro irmão, de um quarto irmão, certo? Então, nessa hipótese, aquele quarto irmão, ele poderá pleitear o reconhecimento de paternidade e cumular o pedido de petição de herança, certo? Para que ele possa se habilitar e receber uma parte da sua herança, para que ele possa ter o reconhecimento de herdeiro, certo? E, é claro, pleitear uma parte, um quinhão da sua herança. Como também pode acontecer daquela situação de um falecido não ter nenhum herdeiro necessário, certo? Não ter nenhum herdeiro necessário, ou mesmo não ser conhecido nenhum filho, e aquela partilha ser pleiteada ou por um ascendente, ou unicamente pelo cônjuge, ou até mesmo pelos colaterais, certo? E posteriormente à partilha, surgir aquele filho, certo? Pleiteando o reconhecimento de paternidade e cumulativamente com a petição de herança. Nesse caso, por ser uma classe mais próxima, que seria o ascendente, esse descendente teria o direito de pleitear a totalidade da herança, já que o mais próximo iria excluir os demais herdeiros da classe sucessória. Então, o único descendente, iria excluir tanto a herança dos ascendentes, como a herança do cônjuge, como a herança dos colaterais, ressalvando que a herança do cônjuge, dependendo do regime de comunhão de bens, certo? Porque o cônjuge ele poderá concorrer com o descendente, e a gente vai ver como é que isso acontece nas próximas aulas,
tá bom? Então, olha só, a petição de herança, ela constitui uma proteção específica da qualidade do sucessor, certo? Da qualidade do sucessor. Ela vai acontecer quando o herdeiro ele não era conhecido, quando não se encontrou um testamento, por exemplo, foi feita toda a parte sucessória, o inventário, a partilha, e posteriormente foi localizado um testamento nomeando um determinado legatário. Então também é possível a petição de herança, ou então foi feito todo o procedimento e posteriormente se verificou um vício, e aquele vício trouxe a anulação do testamento que foi acostado durante o processo de inventário, certo? O reconhecimento de filho. Então tudo isso poderá ser levado através da petição de herança, tá bom? Bom, eu coloquei uma observaçãozinha aqui com relação à omissão de herdeiros nas primeiras declarações. O que é que acontece? A gente tem que entender que a petição de herança ela vai acontecer após o trânsito, ou melhor, após a partilha, certo? O que acontece? Se por acaso foi ajuizada uma ação de inventário, certo? E durante aquele ajuizamento de ação de inventário, houve a omissão de um nome de um determinado herdeiro. A omissão de um nome de um determinado herdeiro. Nessa situação, pessoal, da omissão de um eventual herdeiro, da omissão do nome de um eventual herdeiro, não há de se falar em petição de herança, certo? Porque nós já estamos no curso do inventário. A petição de herança ela vai ser realizada após a partilha. Por quê? Até a partilha, o artigo 826 do Código de Processo Civil, ela prevê que o herdeiro poderá se habilitar durante o procedimento de inventário. Então, se por acaso foi ajuizada uma ação de inventário e houve a omissão da existência de um determinado herdeiro, esse herdeiro, no curso desse inventário, ele poderá se habilitar, certo? Então o juiz vai ouvir as partes, vai fazer o colhimento de prova, e aquele herdeiro poderá se habilitar perfeitamente, e não vai haver nenhum tipo de prejuízo. Agora, se houver finalizado o procedimento de inventário e houver tivesse acontecido a partilha dos bens, aí sim, após a partilha é que nós vamos ver que vai acontecer a chamada petição de herança, certo? O reconhecimento daquele herdeiro se dará através de uma petição de herança, de uma ação própria, certo? Essa ação, ela tem a natureza jurídica, embora controversa, a doutrina majoritária, ela reconhece como uma ação real, certo? Uma ação real que visa reconhecer o direito sucessório de quem é titular de uma herança para fim de restituição de um patrimônio deixado por um falecido, certo? Então, a doutrina majoritária, embora não seja pacífica, certo? Ela entende que é uma ação de natureza real, tá bom? E quem seria legitimado, quem seriam as partes legitimadas nessa ação? Primeiro, com relação à legitimação ativa, nós vamos ver que a ação, caberá essa ação de reivindicação, tanto o sucessor ordinário, o sucessor legítimo, como o sucessor testamentário, como o sucessor do herdeiro, nas situações de herança por representação, como até mesmo o herdeiro fideicomissário, certo? Então, todas essas pessoas, essas partes, têm legitimação ativa para pleitear a petição de herança, certo? O herdeiro ordinário, o herdeiro testamentário, o sucessor do herdeiro e também o herdeiro fideicomissário. Então, todos eles têm legitimação ativa para pleitear a petição de herança. Já
na legitimação passiva, será réu, no caso nessa ação, a pessoa que está na posse da herança, como se herdeiro fosse, apresentando na qualidade, ou melhor, é o chamado herdeiro aparente, certo? Herdeiro aparente, aquele que aparentemente era legitimado a receber a herança, certo? E vai receber de fato a herança. Então, aquela pessoa que está na posse daquele patrimônio, a pessoa que está na posse daquele patrimônio como herdeiro aparente, é quem tem a legitimação passiva para figurar como réu na ação de petição de herança, tá bom? Então, quais são os efeitos da sentença? Da sentença que vai prover a petição de herança. É claro, reconhecida a qualidade de herdeiro, o autor da petição de herança, ela vai ter como efeito natural a transmissão da titularidade do patrimônio deixado em seu favor. Então, a partir do momento da sentença que deferiu, que reconheceu o autor da petição de herança como herdeiro, ele vai haver a transmissão da titularidade daquele patrimônio para ele. Princípio saizinho, certo? Decretou a sentença, houve a sentença, o reconhecimento que o reconhece como herdeiro, ele vai haver a transmissão da titularidade imediata do patrimônio para ele, certo? Claro, vai gerar uma ineficácia da partilha em relação ao autor da herança, porque olha só, como eu já falei, a herança, ou melhor, a petição de herança, ela será proposta após a partilha. Então, se houve uma partilha, essa partilha não terá eficácia com relação ao autor da petição de herança. Então, não é que essa partilha ela será anulada, não vai haver uma anulação. O que vai acontecer é uma retificação dessa partilha, certo? Então vai haver uma retificação dessa partilha, onde esse autor da petição de herança, ele vai figurar agora, vai receber o quinhão daquela partilha, tá bom? Ou então a totalidade, se ele for o único herdeiro dentro daquela classe que vai ter prioridade, tá certo? Bom, herdeiro aparente, como eu falei, a gente vai ter que ter esse entendimento claro, que o herdeiro aparente é aquele que nunca foi herdeiro pela essência, mas simplesmente pela aparência, tá bom? Então, denomina-se herdeiro aparente aquele que se encontra na posse dos bens hereditários, como se fosse legítimo titular do direito da herança. Então, esse seria o herdeiro aparente, que a gente tanto fala. A sua responsabilidade, do herdeiro aparente com relação aos bens, ela é aplicada às mesmas regras de boa-fé e de má-fé disposto no artigo 1826 do Código Civil, que é onde vai falar da posse, certo? O possuidor de boa-fé, possuidor de má-fé, é um conteúdo que vocês viram lá no 7º período em Direito das Coisas. Então, as regras, as responsabilidades com relação a esse herdeiro aparente é regido pelo Instituto da Posse, artigo 1826 do Código Civil, certo? Lembrando que resguarda-se o terceiro de boa-fé, resguarda o direito do terceiro de boa-fé. Olha só, pessoal, recentemente, acho que ano passado, eu abri um inventário. Na verdade é assim, era um imóvel que estava registrado lá na comarca de Uricuri. Aí, pelo princípio da territorialidade, o imóvel estava localizado no território de Ipubi, mas como Ipubi era pertencente à comarca de Uricuri, o registro, a matrícula desse bem, era até uma transcrição, estava registrado lá no Serviço Imobiliário de Uricuri. Então, os herdeiros solicitaram o transporte da matrícula, porque eles não poderiam proceder lá em Uricuri, princípio da territorialidade. Houve o transporte, o registro veio veio para a comarca de Ipubi, certo? Após isso, eu fiz o inventário, lá porque é a escritura de inventário.
Acontece, claro, foi observada a existência de todos os herdeiros, houve toda a análise da documentação necessária, certo? E foi lavrado o inventário. Após o inventário, os herdeiros eles transferiram a título oneroso, eles venderam aquele imóvel para um terceiro, tá bom? E posteriormente o cartório de Oricuri ele me informou, oficializou sobre uma demanda judicial, não recordo qual era o estado, de outro estado, que tinha sido lá na vara da família e da sucessão, se eu não me engano, pleiteando o bloqueio da matrícula lá de Oricuri, tendo em vista uma investigação de paternidade que estava acontecendo lá, né, nesse outro estado. O que acontece? Se por acaso não tivesse acontecido a transferência a título oneroso para um terceiro, essa matrícula deveria ter sido bloqueada imediatamente, porque a gente estaria diante de uma investigação de paternidade. Então, é claro, é uma maneira cautelar. Cautelar por quê? Porque se estaria diante de uma investigação de paternidade, se houvesse o inventário e a partilha durante essa investigação de paternidade, essa partilha se tornaria ineficaz em relação àquele outro herdeiro que eventualmente poderia ser reconhecido, tá certo? Então seria bloqueada a matrícula até que houvesse a investigação da paternidade e aquele eventual herdeiro, filho, fosse reconhecido como tal. Aí sim ele iria entrar na partilha. Como esse procedimento de investigação de paternidade ele aconteceu, pelo menos a gente teve a notícia após a partilha, então o que vai acontecer é uma ineficácia da partilha com relação aos herdeiros. A gente vai entender que aquele adquirente, se ele não tivesse notícia, se ele desreconhecesse o vício, ou não tivesse notícia desse eventual filho, a existência desse eventual filho, ele vai figurar como um adquirente de boa-fé. Então, se ele vai figurar como um adquirente de boa-fé, não há de se falar de anulação do negócio jurídico existente, certo? Então, está resguardado o seu direito de adquirente de boa-fé. Ele vai continuar como proprietário do bem. O que acontece é que os demais herdeiros que venderam, que fizeram o inventário, eles vão ter que restituir na proporção, certo? Na proporção para esse outro herdeiro que surgiu, tá bom? Então, essa partilha ela não vai ter eficácia com relação a esse novo herdeiro. Então, digamos aqui, vamos fazer aqui uma conta rápida. Imagine só que foi um imóvel foi vendido por 100 mil reais, certo? Foi um imóvel vendido por 100 mil reais e esse imóvel e haviam 9 herdeiros reconhecidos. Foi feito um inventário com 9 herdeiros reconhecidos. Então, se houver o reconhecimento de mais um herdeiro, cada um desses 9 herdeiros vão ter que restituir um percentual do seu valor para que aquele novo herdeiro ele receba o valor correspondente ao seu quinhão hereditário, a sua cota, certo? Totalizando, no caso, 10 mil reais. Mas com relação ao adquirente de boa-fé, a sua propriedade está garantida, certo? Está resguardada. Estaria resguardada. Bom, e um detalhe é com relação à prescrição, é que entende-se que o reconhecimento, que a petição de herança, ela é imprescritível, ou seja, o eventual herdeiro, ele poderá pleitear o reconhecimento, a petição de herança a qualquer tempo, certo? É uma ação que não prescreve, tanto é que ela pode ser acumulada, como eu já falei, com reconhecimento de paternidade.
E lá na súmula do 49 do STF, ela diz que é imprescritível a ação de investigação de paternidade. Tá? A qualquer tempo, um herdeiro poderia pleitear o reconhecimento da paternidade e cumular com o pedido de petição de herança. Aí sim, a gente teria que ver a questão das regras de boa-fé, certo? Porque os próprios herdeiros, eles podem ter a posse aparente, ser um herdeiro aparente de boa-fé. Porque se eles desreconheciam, se eles não tinham conhecimento da existência de um outro filho, de um irmão, eles são herdeiros aparentes com relação ao quinhão que caberia a ele, e eles poderiam estar agindo de boa fé. Então resguardaria todo o seu direito como possuidor de boa fé, com relação às benfeitorias, com relação aos frutos, certo? Então dê uma olhadinha lá nas regras de posse do possuidor de boa fé, porque elas são aplicáveis aqui com relação à petição de herança, tá certo? Bom, então esses são os principais tópicos, os principais pontos relativos à petição de herança, tá certo? A gente encerra por aqui esse encontro. Ainda nessa semana nós vamos ter um outro vídeo, certo? Para a gente poder fechar nossa carga horária, e eu espero vocês. Nós vamos falar sobre a sucessão legítima. Vamos começar a falar sobre a sucessão legítima, tá certo? Tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Mandem as dúvidas, mandem as perguntas, coloquem as aulas de vocês em dias, tá certo? Tchau, tchau, e até o nosso próximo encontro.